A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário, série Palavra, Vida e Edificação, parte 2. Título do volume 1: Você está disposto a mudar de vida? Autor Pedro Dong. Semana 1. A Festa dos Tabernáculos. Terça-feira, a palavra profética na época de Pedro, Paulo e João. Ler com oração. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João, capítulo 1, versículo 3. Já vimos que, embora o templo estivesse restaurado, a ausência dos muros fazia com que Jerusalém permanecesse desolada e sem governo. Precisamos ter clareza espiritual de que a prática da palavra profética estabelece os limites da igreja e o governo de Deus sobre ela. Quem realmente deseja guardar o próprio coração, salvar sua família e estabelecer a autoridade de Deus sobre a igreja onde se reúne, precisa ouvir, guardar e praticar essa palavra. Se buscar olhos espirituais para ver do alto a história da igreja na terra, constatará que toda desolação começou com um problema no governo da igreja. Vejamos a seguir a situação da igreja no primeiro século. Depois da ressurreição do Senhor Jesus, Deus levantou o apóstolo Pedro e, por meio da palavra ministrada por ele, gerou a igreja no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os 120 galileus. Naquele dia, o Espírito batizou e ungiu os que creram, e eles se tornaram membros do corpo de Cristo. Atos, capítulo 1, versículo 15, capítulo 2, versículos de 1 a 5 e versículo 41. Depois, no capítulo 10 de Atos, na casa de Cornélio, o Senhor usou o apóstolo Pedro para levar o evangelho aos gentios que ali estavam, e eles também creram no Senhor. Então o Espírito Santo foi derramado sobre eles, e foram batizados para dentro do corpo de Cristo. Capítulo 10, versículos 22 a 24, 34, 44 a 48. Por isso, na igreja, não há judeus nem gentios, mas todos são membros do corpo de Cristo. Diante da dificuldade do apóstolo Pedro em levar o evangelho aos gentios por causa de seus preconceitos judaicos, Deus teve de levantar o apóstolo Paulo. Por meio dele, a partir da igreja em Antioquia, o evangelho do reino avançou para toda a terra dos gentios. Muitas igrejas foram levantadas, e todas elas estavam debaixo da liderança da palavra que saía da boca do apóstolo Paulo. O apóstolo era o canal escolhido por Deus para receber dele a revelação, que é sua palavra. Essa palavra, além de prover suprimento e nutrição às igrejas, também lhes trazia a direção e o governo de Deus. Precisamos ter a clareza de que a palavra constitui o governo de Deus na igreja. Por isso, para frear a palavra profética ministrada pelo apóstolo Paulo, o inimigo incitou muitos opositores. Ele inventou um outro evangelho para confundir as igrejas da Galácia. Gálatas, capítulo 1, versículos de 6 a 8. E também levantou irmãos para disseminar ensinamentos diferentes na igreja em Éfeso, a fim de desviá-los da verdadeira palavra. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 3, 4 e 6. Ele compeliu alguns irmãos a criar um partido na igreja para seguir Apolo, um líder poderoso e eloquente, e outro partido para seguir Pedro, que já não tinha mais a palavra de direção às igrejas. Atos, capítulo 18, versículo 24. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 12 e 13. Capítulo 4, versículo 6. Sem dúvida, Pedro e Apolo eram servos de Deus, mas naquele tempo a palavra profética estava com Paulo, e não com eles. Como provinha de Paulo a direção dada às igrejas, cabia a Pedro, Apolo, Timóteo, Barnabé e qualquer outro servo de Deus seguir a direção dada pela palavra profética ministrada por Paulo. Depois da morte de Pedro e Paulo, João foi levantado por Deus para trazer direção e governo às igrejas por meio da palavra da vida. 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 3.
Mas o inimigo não dorme. João queria enviar seus missionários, nossos colportores de hoje, para anunciar essa palavra em vários lugares. Mas Diótrefes não recebia os missionários e expulsava da igreja os que os acolhiam. 3 João, versículos 9 e 10. Assim vemos como o inimigo de Deus, o diabo, vem lutando contra a palavra profética desde o início. Hoje não é diferente. Ele continua atuante, instigando pessoas e elaborando ensinamentos e doutrinas para distrair o povo de Deus da palavra profética. Por isso, vamos absorver sem reservas a palavra que tem chegado até nós. Cada dia dedicado a praticar essa palavra é mais uma pedra colocada na reedificação dos muros. É mais um passo que damos para trazer o governo de Deus sobre nossa vida e sobre a igreja. Escreva a frase que mais tocou o seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.